Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo nós iremos dar continuidade ao conteúdo de lagoas de estabilização. No primeiro vídeo desta série nós falamos sobre os aspectos gerais, como uma espécie de introdução ao tema. Para quem ainda não assistiu, eu vou deixar um cardzinho aqui no canto superior, mostrando quais os principais conceitos a respeito de lagoas de estabilização. E esse vídeo de hoje ele vai se destinar ao estudo das lagoas facultativas, dentre os diversos tipos de lagoas que nós temos nas chamadas lagoas de estabilização. Então, antes de entrar no conteúdo, peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer e faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Bom, entrando já no aspecto das lagoas facultativas, na aula passada, no vídeo passado, a gente falou um pouco sobre lagoas, mostrou algumas espécies de lagoas, algumas tipologias, de lagoas, e foi falado muito dessa lagoa facultativa. Essa figurinha que vocês estão vendo aqui, mostra um desenho esquemático, do que acontece num processo de lagoas facultativas, como que ocorre o tratamento. Basicamente, vamos explicar aqui, nós temos uma lagoa, lembrando que a lagoa ela é simplesmente uma obra de um buraco no chão impermeabilizado, para não ter infiltração de efluente no solo. Aqui você tem uma entrada contínua de efluente e aqui uma saída contínua de efluente. Efluente entra, é tratado e aqui ele sai com uma carga menor do que aqui ele entrou. Bom, mas o que acontece aqui dentro desse processo? O que acontece dentro dessa lagoa? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a principal técnica, a principal parâmetro a ser removido aqui vai ser DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Essa DBO ela pode ser, o que a gente está vendo ali, o que a gente chama de solúvel. Solúvel é a DBO que vai ficar em suspensão, que vai ficar ali flutuando na parte superficial da nossa lagoa, essa parte de cima que vocês estão vendo aqui. E nós temos a chamada DBO, aqui no slide está suspensa, mas você pode encontrar com os termos particulada, sedimentável, por aí vai. Como o nome sugere, a DBO particulada ou sedimentável, quando ela entra nesse sistema, que é um sistema mais calmo, mais em repouso, essa DBO ela vai se sedimentar aqui no fundo. E a forma como essa DBO se comporta, se ela é solúvel ou particulada, vai definir o processo na qual essa matéria orgânica, essa DBO, será decomposta. Aqui no fundo da nossa lagoa, a gente pode observar o seguinte, não chega luz solar. Se não chega luz solar, a gente não tem organismos fotossintéticos que produzem oxigênio. Então, aqui, o que acontece? Nós não temos algas, como o nome sugere, e não vai ter produção de oxigênio. Ou seja, no fundo da nossa lagoa, a gente não vai ter oxigênio. Então, a decomposição aqui vai se dar pela via anaeróbia. Com isso, os principais produtos que estão destacados aqui na imagem serão CO2, metano e o H2S. Então, aqui no fundo, a gente tem a decomposição anaeróbica. Na parte de cima, como está aqui sendo ilustrado por esse retângulo, esse destaque aqui, nós vamos ter a presença de bactérias e algas. As algas produzem oxigênio e as bactérias consomem. Então, na parte superior, nós teremos uma degradação aeróbia, que significa na presença de oxigênio. Então, aqui, olha só, nós temos uma parte da lagoa em que é feita a decomposição aeróbia e nós temos uma parte da lagoa mais ao fundo que é feita na ausência de oxigênio a decomposição anaeróbia. Bom, e professor, e aqui no meio, nessa zona de transição, que a gente vai chamar aqui?
eu posso ter bactérias que fazem as duas coisas, né? E, na verdade, a bactéria ela faz tanta degradação na presença de oxigênio quanto na ausência. Essas bactérias, né, que têm essa facilidade são chamadas de bactérias facultativas, né? Essas bactérias facultativas, vou puxar aqui, é que dão nome a essa lagoa. Ou seja, essa lagoa recebe esse nome porque essas bactérias conseguem fazer a remoção da matéria orgânica tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Se a gente observar aqui, ó, na figurinha da direita, a concentração de oxigênio, ó, imagine que isso aqui é a profundidade da nossa lagoa, que a gente está na superfície indo em direção ao fundo. Na parte de cima, veja, a concentração de oxigênio é maior, né? A produção de oxigênio é maior, e no fundo da lagoa o consumo de oxigênio é maior. No fundo da lagoa nós não temos oxigênio, então a degradação é anaeróbia. Na superfície da lagoa nós temos a produção de oxigênio. Em um ponto aqui, né, que a gente chama de oxipausa, que é justamente esse ponto aqui, ó, nós temos que a concentração, ou melhor, a produção de oxigênio é igual ao consumo de oxigênio. Por isso que a gente recebe ou dá esse nome aqui de oxipausa. Tá? Mas o mais importante aqui nessa figura é o seguinte: a produção de oxigênio está relacionada à concentração de algas da sua lagoa. E as algas elas vão estar presentes aonde a intensidade luminosa chegar. Né? Ou seja, a sua lagoa facultativa ela precisa ter uma área superficial ou uma extensão muito grande para poder pegar o máximo possível de intensidade solar. Por isso que as lagoas facultativas elas são compridas, né? Como a gente viu nas figuras na imagem na aula anterior. E nós vamos ver aqui novamente. Tá? Então o objetivo é aumentar a intensidade luminosa, proliferar mais águas e aumentar a concentração de oxigênio. Mas lembrando, aqui vão prevalecer processos anaeróbios, na ausência de oxigênio, e aqui processos na presença de oxigênio, que a gente chama de aeróbios. Bom, uma outra coisa que modifica também na nossa lagoa, né, é a questão da duração entre o dia e a noite. Né? Então, se eu preciso do sol para produzir para que a água produza o oxigênio, né? Então o sol, né, obviamente, ele só acontece de dia. Né? E à noite? Né? À noite não tem sol, então a produção fotossintética é praticamente nula. Se a gente analisar aqui, ó, aquela zona facultativa, né, vou voltar aqui na figurinha, essa zona facultativa aqui, ó, de penetração do oxigênio, ela varia ao longo do dia. Certo? Então aqui, vejam só, em sistemas de cargas diferentes, vejam, durante o dia eu tenho toda essa extensão aqui, ó, de zona aeróbia e só esse pedacinho aqui, ó, de zona anaeróbia. E durante a noite, ó, como eu tenho menor intensidade solar, né, à noite eu tenho nula intensidade solar, eu não vou ter produção de oxigênio. Então vejam que a zona anaeróbia ela preenche a maior extensão em termos de profundidade da lagoa. Em sistemas de maior carga, né, a diferença é menor, mas vejam que mesmo assim à noite, né, os processos eles são tendem a ser mais anaeróbios durante a noite porque você não tem intensidade solar. Essa questão aqui de carga de DBO vai ser um parâmetro importante quando se for dimensionar a lagoa. Carga, para quem não conhece, é dada pela relação, desculpa, meu pincel falhou aqui, né? Carga é dada pela relação vazão vezes concentração. Então, se você tem uma vazão alta, uma concentração alta, a carga de poluente de DBO que você joga é alta. Né? Aqui você está trabalhando o quê? Com uma carga baixa. Pode ser uma vazão alta e uma carga pequena. Né? E aqui uma carga alta. Isso vai ser importante nas lagoas anaeróbias. Tá? Então aqui, ó, vejam, o parâmetro importante, como eu disse no slide anterior, é o que? Basicamente,
na lagoa facultativa, que é essa segunda lagoa aqui, ó, tá? A lagoa facultativa é área superficial para quê? Para que a intensidade solar atinja a nossa lagoa. Essa primeira lagoa menorzinha que vocês estão vendo é uma lagoa do tipo anaeróbia, que nós iremos explorar no próximo vídeo. Professor, por que a lagoa é curva? Né? Basicamente, ela é curva para se adequar à topografia do terreno. Não tem outro benefício que não seja esse, a gente consegue ver até um certo desnível. Ou talvez aqui também ela seja curva para melhorar os processos de circulação, né? Mudança de direção de fluido, algo do tipo. Mas pela imagem a gente já consegue ver que seja por conta da topografia. Né? Vejo que tem aqui um desnível considerável entre uma lagoa e outra. Bom, além de tudo isso que a gente está comentando aqui, né? Nas lagoas facultativas, o pH ele vai variar com a profundidade. E basicamente essa variação de pH está relacionada, né, aos processos de fotossíntese e respiração celular. Esse processo de fotossíntese e respiração celular está relacionado com ou produção de oxigênio, no caso da fotossíntese, ou produção, né, no caso aqui, né, vou colocar um ou, produção de CO2, no caso da respiração celular. Quando a gente tem, vou pegar aqui pelo lado da produção de CO2, né, vamos pensar no dia, nós temos mais fotossíntese. À noite, nós temos mais respiração. Então, à noite, nós temos mais CO2 e durante o dia, nós temos menos CO2. Tá? O que interfere, gente? O CO2, quando ele reage com a água, né, ele vai estar diluído aqui na água, ele vai produzir uma molécula aqui, né, de bicarbonato, né, no caso aqui, e também ó, esse íon H+, que vai ser responsável por acidificar o meio, ou seja, diminuir o pH. Então, quando eu tenho muito CO2, o pH diminui. Quando o CO2 é menor, o pH aumenta. Né? Então, olha só, quando a respiração é predominante, CO2 aumenta, pH reduz. Quando a fotossíntese é predominante, CO2 diminui, pH aumenta. Isso vai afetar uma série de processos, né? E principalmente ó, a atividade microbiana. Os micro-organismos que vão degradar isso na máxima taxa, né, eles precisam de um pH em torno de 10 ou mais de 10. Então, eu preciso que haja um processo de fotossíntese intenso, porque, lembra, fotossíntese faz o quê? Reduz a quantidade de CO2 e, por consequência, pH aumenta. Então, essa taxa de maior degradação da matéria orgânica vai acontecer em períodos onde ocorrer a maior insolação do dia. Geralmente isso aqui é em torno de 12 horas até as 14 horas. Tá? Lógico, depende da região, depende do período do ano. Além disso, ó, nós temos um equilíbrio importante entre, né, íon amônio, né, e amônia. Em pH básico, nós tendemos a formar amônia. Em pH ácido, né, neutro para ácido, a gente costuma formar o íon amônio. E aqui nós temos uma vantagem. Esse cara aqui, ó, ele está aquoso e a amônia, quando ela é formada, ela é gasosa. Está até escrito aqui, volátil. Então, ao aumentar o pH, eu estou fazendo com que o nitrogênio que está diluído na água, ele vaporize por forma de amônia. Então, eu perco a amônia aqui, ó, por volatilização. Isso significa que é um processo de remoção de nutrientes. Você está removendo nutrientes aqui, nitrogênio no caso. Esse pH alto também, ó, faz com que o fosfato presente ele precipite. Ele vai aqui para o fundo da nossa lagoa. Né? Em conjunto, quando a gente
está falando isso, né, a gente está falando que além de ser uma técnica para remover DBO, as lagoas facultativas também removem nutrientes. Né? Por isso que aparece lá na tabelinha que te mostrou no primeiro vídeo que lagoas facultativas são importantes para a remoção de nutrientes. Um problema, né, básico que nós temos aqui, está até descrito aqui na figura e nós já falamos, é que lá embaixo, como a gente tem degradação anaeróbia, infelizmente acontece a produção de H2S, que tem aquele cheiro característico de ovo podre. Porém, olha só o que acontece. Quando o H2S ele vai subindo aqui, ó, pela lagoa, ele vai tendo contato com o oxigênio que está dissolvido aqui. Esse oxigênio reage, né, com o H2S durante esse processo, ele vai reagir e vai se oxidar, né, nesse íon, né, HS. Né, seria um monossulfeto de hidrogênio que não tem cheiro. Então, o próprio sistema remove o seu cheiro. O que acontece às vezes é que, se o sistema for mal operado com uma carga muito grande, essa camada anaeróbia, como a gente viu lá naquela figura que fala do dia e da noite, essa camada anaeróbia, ela fica aqui, ó, muito alta, né? E você acaba tendo que, essa distância que sobra aqui, ela não é suficiente para fazer a oxidação do H2S e aí acaba gerando mau odor. Bom, além disso, tá, desses processos, a gente pode trabalhar com essas lagoas facultativas em uma série de modelos. Eu posso trabalhar com lagoas em série. O que é isso? É como na figura está mostrando aqui, ó, uma após a outra. Então, aqui seria a primeira, a segunda e lá no fundo a terceira. O objetivo aqui é aumentar a eficiência. Né? O que essa aqui não conseguiu remover, a segunda remove, consequentemente a terceira. Eu posso também trabalhar com sistemas em paralelo. Né? Então o objetivo aqui é o quê? Às vezes dividir a vazão, eu ter duas lagoas menores ao invés de uma. Né? Então aqui eu tenho, por exemplo, 50% da carga e aqui eu tenho 50%. Isso é bom, né? Porque eu tenho uma divisão dos processos e, além disso, me dá flexibilidade. Né? Se eu tiver um problema aqui, né, precisar limpar essa lagoa aqui ou essa aqui, né, eu tenho a outra ainda que pode me ajudar no tratamento, né? Eu não preciso parar o sistema por completo. Tá? Então, eu tenho arranjos em série e arranjos em paralelo. Com isso, né, resumindo a nossa aula, quais seriam as principais vantagens de uma lagoa facultativa? Primeiro, né, você não precisa de energia elétrica, você não precisa de máquina, você não precisa de nada para funcionar, ou seja, operação simples. Segundo ponto, o processo é natural, né, estabilização de matéria orgânica, ele ocorre sozinho. Né? O problema é que, como ele ocorre sozinho, ele é lento, né, então vai demandar muito tempo. Demanda menor nível de conhecimento técnico. Significa que não é difícil você encontrar pessoas para trabalhar. Geralmente, uma ou duas pessoas dão conta de grandes áreas como essa. Você não precisa de pessoas extremamente qualificadas para trabalhar, né, nesse sistema. E, além disso, a eficiência de remoção de sólidos e matéria orgânica ela é interessante, ela é boa, principalmente em arranjos em série. Tá? E se você considerar regiões de clima quente, você vai atingir uma eficiência excelente aí. Desvantagens. Como o processo precisa que você entre com oxigênio por produção de algas devido à radiação solar, você precisa de grandes áreas de extensão, né, principalmente porque você está focado em área superficial. Além disso, os tempos de detenção, ou o tempo que o efluente fica dentro da lagoa, ele é alto. A gente está falando aí de 20 dias, geralmente, até mais do que isso. Isso faz com que as áreas sejam grandes. Né? Se você vai para região de clima frio, a eficiência vai cair bastante, porque vai afetar o desenvolvimento da bactéria e o metabolismo da bactéria. E em algumas regiões, né, algumas condições, você vai ter problemas com o controle de odores, principalmente se a zona anaeróbia
for extensa. Então, se a zona anaeróbia ela for muito extensa, você vai ter problema com geração de odor. Tá? Não é para acontecer, mas você pode ter esse problema. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o funcionamento das lagoas facultativas. Agradeço a você por ter assistido esse vídeo até aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários para a gente poder complementar depois. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.